sou a Mari e esse é mais um episódio do nosso quadro Todo Cuidado, Saúde e Bem-Estar, do nosso Podcare, o seu podcast de saúde. Neste quadro, nós vamos abordar temas do universo da saúde e dicas e informações valiosas para você cuidar da sua saúde de forma preventiva. Hoje o tema é alimentação para uma vida mais saudável. Conosco está a Camila Paco, que é nutricionista da Allcare. A Camila é nutricionista formada pela Universidade Bandeirantes de São Paulo, especialista em vigilância sanitária de alimentos pela Universidade 9 de Julho e nutrição esportiva pela Universidade São Caetano do Sul. Com mais de 10 anos de experiência na área, hoje ela atua como nutricionista na equipe de gestão de saúde da Allcare. Camila, muito obrigada pela sua presença e disponibilidade em estar aqui conosco hoje. Eu tenho certeza que você vai esclarecer muitas dúvidas. Eu que agradeço pelo convite. Então, para começar o nosso papo, quando a gente fala sobre alimentação, né, e a gente vê que muitas pessoas têm buscado por esse estilo de vida, de ter uma alimentação mais saudável, como que a gente pode considerar uma alimentação saudável? Alimentação saudável, quando a gente fala, a gente tem que levar em consideração que não é uma regra, né? Não é um padrão. Então a gente tem que pensar que, primeiro de tudo, evitar o máximo possível de alimentos industrializados, focar muito mais naquilo que a gente considera como natural, como algo que foca mais no descascar do que necessariamente do desembalar, né? E também ter o auxílio de um profissional, porque não adianta a gente também só pensar que tudo a gente vai conseguir por conta própria, porque algumas coisas são muito mais personalizadas. A orientação é fundamental, né? Exatamente. E às vezes a gente vai se basear muito em coisas que a gente acaba acompanhando pela internet, não necessariamente aquilo que vai servir para você vai ser a mesma coisa que vai servir para mim, por exemplo. Então a gente precisa de um acompanhamento profissional. É verdade. E aí, dentro até desse contexto, quais são as dificuldades que você entende que as pessoas às vezes podem ter por não terem um acompanhamento com uma nutricionista, né, e querem seguir uma alimentação, uma rotina mais saudável, com hábitos alimentares mais saudáveis? O mais comum da gente avaliar em relação a dificuldades é quando as pessoas se baseiam justamente na rotina de outra pessoa. Então, uma outra pessoa que vai ter uma rotina de trabalho diferente, que faz atividade física ou que não faz, que tem filhos que não tem, que acorda num horário, que faz as refeições em determinado horário. Então, às vezes, eu me basear na rotina de uma outra pessoa que tem uma rotina completamente diferente da minha, isso pode ser um dificultador, né? Acha que porque dá certo para o outro também vai funcionar para ele, né? Sim, exatamente. E não necessariamente vai funcionar dessa forma. Até porque, né, só um nutricionista que faça esse acompanhamento vai saber quais são as suas necessidades, né? As necessidades que o seu corpo precisa, se você pratica exercício, determinadas proteínas, determinados alimentos, enfim, né? Sim, exatamente. O acompanhamento profissional, ele vai te dar esse norte, né, essa visão mais ampla daquilo que vai servir para você, né, diferente do que serviu para o outro. E quais são os benefícios que as pessoas podem ter quando elas começam a ter uma rotina alimentar melhor, mais saudável? A gente pode falar aqui a tarde inteira sobre isso, porque benefícios são muitos, né? Mas falando um pouquinho fora daquilo que as pessoas estão acostumadas a ver, né? Que é só o emagrecimento e saúde de forma geral, mas a gente pode falar muito sobre a questão de melhora de humor, de melhora de função intestinal, melhora da qualidade do sono, né? Então são pequenos detalhes que às vezes no nosso dia a dia a gente não acredita ou não sabe que aquilo também tem relação com a alimentação, né? Até melhora da produtividade no trabalho, né? De você ter mais disposição, mais energia para fazer as coisas rotineiras. Então tudo isso está influenciado com a alimentação também. E uma das desculpas que as pessoas dão, às vezes, para não se alimentar bem é porque, é muito caro comer de forma saudável. Quando, na verdade, a gente vê que a maioria das coisas tem na própria feira, né? E aí, quais são as dicas que você dá para quem quer começar uma rotina alimentar mais saudável? Justamente esse ponto, né? A gente fica muito focado com aquilo que é muito, muito rápido, muito prático, e a maioria dessas coisas são coisas que geralmente são industrializadas. Então, em relação a até
custo, né, valor, na verdade essas coisas vão ser mais caras mesmo, né? Se a gente foca naquilo, no básico, né, que a gente fala que é o arroz e feijão, uma carne, um frango, um peixe, um ovo, ou verduras, legumes, frutas, né, a gente trazer isso para a nossa rotina, né, que é o básico e é o essencial, geralmente vão ser o que a gente vai mais precisar e aquilo que a gente vai conseguir, vai caber no nosso bolso e vamos conseguir ter uma rotina mais saudável, de uma alimentação muito mais equilibrada. Então, assim, né, partindo desse princípio de que as pessoas querem buscar uma alimentação mais saudável, como que também essa alimentação, né, ela interfere diretamente em impactos da saúde, por exemplo, com doenças cardiovasculares, diabetes, como que isso está interligado? Primeiramente em prevenção, né? Então, a gente tem muitas das vezes fatores genéticos, né, que nos favorecem a ter essas doenças a longo prazo. Mas se eu estou trabalhando com prevenção, eu tenho que pensar nisso da minha rotina desde a infância. Então, alimentação e atividade física, que vai fazer com que eu consiga diminuir os riscos de ter uma doença crônica no futuro, né? Diabetes, pressão alta, entre outras. Mas quando a gente está falando da pessoa que já tem a doença, mais importante ainda, porque a alimentação ela vai te ajudar no controle dessas doenças, né? Então, quando a gente está falando, por exemplo, do diabetes, que é uma doença que está relacionada com o consumo de carboidrato, então eu tenho que ter um consumo equilibrado, eu tenho que ter um consumo adequado, com mais fibras, com menos açúcares, né? Quando eu estou falando de pressão alta, eu tenho que ter um consumo melhor de água e menos de sódio, né? De alimentos ricos em sal. Então, vai interferir no tratamento e vai interferir principalmente na prevenção, né? E aí, o que muita gente não consegue perceber, o quanto a prevenção ela é significativa, porque não é algo que vai acontecer da noite para o dia, né? É a longo prazo. Então, se eu tenho uma rotina ruim, uma rotina de alimentação ruim a longo prazo, isso com certeza vai gerar consequências lá no futuro. Então, né, Ká, você comentou a questão da gente manter essa constância na alimentação, né, começar na segunda-feira e não parar na quarta-feira, mas existe uma quantidade mínima de refeições que a gente pode fazer, lanches, né, que a gente possa fazer no dia para manter a rotina alimentar certinha? O adequado é que a gente tenha as 3 principais refeições, que é o café da manhã, o almoço e o jantar, feitos de forma correta e de forma completa, né? Que quando a gente fala forma completa, é encaixando todos os nutrientes necessários, né? Carboidrato, proteína, fibras, vitaminas, minerais. E nos intervalos entre essas refeições, você incluir pelo menos 1 ou 2 lanches. Isso vai depender muito da sua rotina, né? Então, se você tem uma rotina que você acorda um pouco mais tarde, o seu café da manhã fica mais próximo do horário do almoço, não tem uma distância tão grande, não precisa ter um lanche intermediário ali, né? Então, por isso que é importante também ter esse acompanhamento um acompanhamento profissional para que você consiga, né, entender em que momentos você precisa fazer as refeições. Fica personalizado de acordo com as necessidades da pessoa, né? Isso. E a gente fala bastante sobre um prato colorido, né? Como que seria esse prato colorido ideal para a gente conseguir montar ali? Vamos almoçar, como que seria um prato ideal? O básico do brasileiro é um prato ideal. Então, um arroz com feijão e uma salada e uma proteína, uma carne, um frango, isso é o ideal, porque ali eu consigo encaixar todos os nutrientes. Quando a gente fala de cores dos alimentos, é justamente pela variedade de nutrientes que cada cor simboliza ali. Então, se eu tenho um arroz, eu já tenho um carboidrato, se eu tenho feijão, eu tenho um alimento do grupo das leguminosas, que é fonte de proteína, de fibras. Se eu tenho a carne, é uma fonte de proteína, e as verduras e os legumes que vão representar mais fibras, vitaminas e minerais. Então, esse básico que a gente utiliza, né, no nosso dia a dia já seria o ideal. E você comentou, né, Ká, que o básico funciona aqui para o brasileiro, mas que existem muitos mitos hoje em dia de pessoas que acham que porque vai comer um arroz vai engordar, e não necessariamente, né? Depende realmente da necessidade do corpo e da dieta que o profissional passou para aquela pessoa. E quais esses mitos você acredita que é comum e que podem impactar diretamente na saúde e qualidade de vida da pessoa? A gente tem uma variedade, né, de mitos, mas o que eu acho que eu posso falar aqui que é um dos principais é justamente a ideia de comer menos,
vai favorecer o emagrecimento, né? Quanto menos eu comer, em termos de quantidade, mais fácil eu vou conseguir emagrecer. E, na verdade, o nosso corpo não funciona dessa forma. A gente tem uma necessidade calórica diária, que é para fazer coisas do dia a dia, né? Nossa rotina diária de andar, falar, pensar, os órgãos funcionarem, enfim. E quando a gente consome menos do que isso, na verdade, a tendência é que meu corpo trabalhe de uma forma mais lenta. Então, isso não vai favorecer o emagrecimento, né? Mas para a gente entender realmente qual é a necessidade, a quantidade de calorias, é sempre com a ajuda de um profissional, né? Mas essa ideia de ficar sem comer, pular refeições, né? Ou comer muito menos do que você precisa. Pesquisa no Google lá rapidinho, dieta para emagrecer em 3 dias. Aí... Exatamente. Dietas de 1000 calorias, que é uma quantidade muito baixa, né? Então essas dietas nunca vão funcionar de forma adequada. Que conselhos você daria, né? Ou dicas práticas para as pessoas que querem começar agora mesmo a cuidar melhor da alimentação, né? Se alimentar de forma mais saudável? O primeiro é a organização, né? Então, a pessoa tentar fazer uma listinha realmente daquilo que ela consegue comprar e daquilo que ela vai conseguir adaptar para a semana dela, né? Para conseguir fazer todas as refeições de forma adequada. Então, colocando ali uma variedade de frutas, de verduras, de legumes, né? Carnes e tudo mais, para que ela consiga encaixar isso na rotina. Ter horários para fazer as refeições, isso é muito importante. Não que precisa ser uma regra, né, pontualmente, mas ter horários estabelecidos vai funcionar bastante. Melhorar sempre o consumo de água, porque isso também é importante, né, tentar também trazer isso como rotina, como hábito no dia a dia. E, quando possível, procurar um profissional, porque com um profissional nutricionista, ele vai conseguir te dar muito mais clareza, né, do que você precisa fazer, ajustar dentro daquilo que for necessário para a sua rotina, né, e também acompanhar como que está sendo o seu desempenho, né, para você conseguir realmente ter um resultado daquilo que você espera. É isso. Muito obrigada, Camila, pela sua presença, por todas as informações importantíssimas que você trouxe para a gente aqui hoje. Eu tenho certeza, como eu falei lá no começo, que vai ajudar muitas pessoas que querem se alimentar de forma mais saudável. Eu que agradeço. Obrigada. E hoje nós ficamos por aqui. Mas não esqueça de seguir e ativar as notificações aqui dos nossos canais para ficar por dentro de dicas para prevenção de doenças, de cuidados, de saúde e bem-estar, além de acompanhar o que está acontecendo no mercado de saúde suplementar. E não se esqueça, pensou saúde? Pensou All-Care. Nos vemos nos próximos episódios. Até mais!